Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, olá, senhores ouvintes. Um prazer enorme estar aqui com vocês para dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, na versão de Evandro Noleto Bezerra. Hoje nós vamos estudar as questões 123, 124 e 125, dando sequência ao estudo da progressão dos espíritos. Eu, Angélica Lopes, acompanhada dos meus amigos e amigas, Guilhermina Galvão. Estamos juntos sempre. Alessandra Garrido. Gratidão por estar aqui, paz e bem a todos. E Leir Stort. Queridos amigos, queridos irmãos, haja paz e harmonia em seus lares. Mas estudem essa doutrina. Leiam, estudem, pensem, procurem saber a verdade. Procurem entender, porque depende a nossa felicidade. Sejam felizes. Muito bem, muito bem. E nessa energia boa, né, que paira aqui nesse estúdio hoje, dando sequência ao estudo da semana passada, onde falamos muito sobre o bem e o mal, né? A questão 123, ela vem nos questionar, Kardec questiona, né? Por que Deus permitiu que os espíritos pudessem seguir o caminho do mal? E aí, né? Foi, assim, uma ousadia. A resposta foi ótima. Então, se você gostou, Guilhermina, vamos começar por você, que você está animada. Não, eu achei muito interessante. Porque Kardec perguntou, por que, já que viemos falando sobre opção de Deus, o bem e o mal, etc., as influências, né? E tal, por que Deus permitiu que os espíritos pudessem seguir o caminho do mal, já que havia a possibilidade de seguir o caminho do bem ou o caminho do mal? Por que Deus permitiu? A resposta dos espíritos é: como ousais pedir a Deus as contas dos seus atos? Quem é você na fila do pão para vir perguntar a Deus os seus atos? Foi a primeira coisa que me ocorreu. Como ousais pedir a Deus conta dos seus atos? Pensais poder penetrar nos seus desígnios? No entanto, podeis dizer isto: a sabedoria de Deus está na liberdade de escolher que Ele, Deus, deixa a cada um, pois cada um tem o mérito de suas obras. Então, a grande sabedoria de Deus, que às vezes a gente faz questão de não perceber, porque isso só aumenta a nossa responsabilidade, na medida que a gente começa a perceber que Deus nos dá a liberdade de escolha e as nossas escolhas é que vão dirigir aquilo que será o resultado das nossas escolhas. Então a gente não pode dizer, eu não sabia. Sabia sim. Sabia porque Deus te deu a liberdade de escolha e você pôde escolher. Então ele diz aqui, podemos dizer que a sabedoria de Deus exatamente está na liberdade de escolher. Ele nos deu ele deu livre arbítrio. Junto com a nossa capacidade de evolução, ele deu junto, nós já estudamos isso mais atrás, com a nossa consciência de si mesmo. Na medida que a gente adquire a consciência de si mesmo, o nosso livre-arbítrio vai aflorando e a gente vai tendo a capacidade de escolha. Depende da gente escolher aqui ou ali. E isso vai significar a nossa responsabilidade pelo resultado daquilo que a gente escolhe. E isso que incomoda. Aí, né, desde sempre. E escolher o caminho do mal, eu acho que vai estar muito atrelado à nossa bagagem, sim, né? Sim. E a correspondência às nossas imperfeições, a saciar os nossos desejos. Isso. Mas, Alessandra, vou deixar Leir para uma conclusão mais assim... Livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio é realmente um presente que Deus dá a cada um de nós. Perfeito. E é a potencialidade, né, do espírito de poder escolher e crescer a partir disso.
Né? Então, realmente, às vezes nós fazemos perguntas que merecem realmente uma resposta, né? Dos espíritos, porque Kardec, quando pergunta, ele quer representar o que as pessoas perguntariam, né? Ele quer ser a voz das pessoas. É maravilhosa essa forma de Kardec conduzir, né? Ele quer ser a voz das pessoas, não necessariamente uma dúvida dele, né? E os espíritos respondem de uma forma bem interessante, né? Porque às vezes nós queremos, através da razão, chegar a todas as respostas, só que a nossa razão, ela é limitada. Precisamos, às vezes, ouvir a voz do coração. Não é à toa que o nome desse grupo é Razão e Sensibilidade. Lia, suas considerações. Queridos amigos, a pergunta merece, como já foi dito, uma distinção na resposta. Dividindo-a em duas partes, a primeira é um atrevimento do filho poder penetrar no conhecimento da vontade de seu pai, né? Então, o professor nos levou na pergunta número 18, dizendo que cada um de nós, como filho espiritual, e estando todas as leis que regem a vida na imensidão, gravadas em nossa consciência no plano mental em que nós existimos, é a questão 621, o professor explicou na questão 18 que nós vamos ampliando a nossa capacidade de pensar e de entender à medida que o véu vai sendo separado, à medida que vamos entendendo e nos desvencilhando dessa força com que a matéria nos prendeu ao longo desses séculos, dos milênios, por nossa própria vontade, porque está dito aqui que essas escolhas é pela nossa liberdade. E nessa segunda parte, quando diz que ele deu ao filho uma certa liberdade, insistimos em dizer que é uma certa liberdade, escolher, liberdade de opções para poder entender na prática. Então, essa permissão dada por ele, nós vamos despertando isso à medida que ampliamos a cultura do saber, a capacidade de pensar, de raciocinar a respeito dos nossos desígnios. Trazendo isso para essa atualidade, todos os povos da Terra, todas as nações, todos já conhecem a imortalidade. Então, hoje, quem seria aquele que se atreveria a dizer que é inocente e lá onde está não chegou ainda o conhecimento da verdade? Então, isso desperta para todos nós uma certa preocupação, encarnados, desencarnados, porque o objetivo é um só, é conquistar, como diz ali, o mérito pelas suas obras. Então, caros irmãos, cada vez mais se faz necessário ler muito essa doutrina, conversar muito, perguntar muito e nos agendar para cada vez mais procurar as instituições especializadas que abrem as oportunidades de aprendizado. Uma vez que há espíritos que, desde o princípio, seguem o caminho do bem absoluto e outros o do mal absoluto, haverá talvez gradações entre esses dois extremos? Essa é uma questão bem interessante, porque bem absoluto e mal absoluto. Vai. A resposta, sim, certamente, e constitui a grande maioria. Então, aqui nós temos, né, os espíritos superiores deixando claro a condição em que estamos. Exatamente. Né, porque nós humanos, pensando de forma muito racional, queremos fazer essa dicotomia, bem, mal, bom, ruim, e nós estamos muito mais no meio. Exatamente. Né? Alguns com uma porcentagem maior de bem, com uma bagagem maior de boas escolhas, e outros com um nível maior de escolhas ruins, né? Escolhas que trouxeram consequências desastrosas. Mas, na verdade, a maioria da humanidade está ali no meio termo. Né? Então, acho que essa questão ela vem muito mais para desmistificar essa visão de que alguém pode ser completamente bom na Terra hoje, pensando na Terra hoje, Exato. Tá? Completamente bom ou completamente mal. Então, nós estamos repletos dessas forças dentro de nós e fazendo escolhas o tempo todo. Isso é verdade.
Bom, vamos para a nossa vinheta e, em seguida, vamos ouvir a opinião dos nossos outros colaboradores. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com o estudo de O Livro dos Espíritos, na apresentação de João Batista. Lia, será que existe mesmo um grupo 100% no bem e 100% no mal? Ou como a gente pode entender, né? A pergunta merece uma certa atenção, porque na tradução o autor do livro ele colocou a expressão absoluto, tanto para o caminho do bem, que eu escolhi como de uma forma absoluta, quanto o caminho do mal, que eu tenha também de forma absoluta escolhido. O que podemos pensar de tudo isso é que a escolha se faz pelas nossas emoções e pelo seu conhecimento da realidade. Sim, então, como isso tudo tem um princípio que se retorna lá para trás na história da humanidade, a gente observa que na pergunta o autor colocou também algo que merece atenção. Ele pergunta desde o princípio, mas princípio é diferente de origem. Como ele colocou aqui na pergunta 122, se desde sua origem tem consciência de si mesmo. Origem significa o período daquelas selvas do passado, quando os primeiros nasceram aqui. Não tinham consciência de nada, nem sabiam falar. Agora, princípio está relativo, certamente, ao livre-arbítrio, à liberdade de pensar, à liberdade de consciência, liberdade de raciocinar, já está entendendo como as formas diversas em que vive atrai a atenção. Então, se isso tudo está voltado a tomarmos decisões a partir desse princípio, isso nos leva também a um outro pensamento, que é a nossa capacidade de lucidez para entender a verdade. Vivemos num ambiente vibratório muito pesado e essa lucidez tem hora que ela desce a sua graduação, ficamos envolvidos emocionalmente e então a escolha do bem e a escolha do mal não pode ser absoluta. Ela tem que ser relativa. E relativamente eu vou, com a passagem do tempo, nascendo, crescendo, morrendo, renascendo, vou despertando cada vez mais a lucidez para entender a verdade. Então, a gente recomenda aqui uma certa atenção para esse quadro. E ele pergunta, então, se haverá gradações entre esses dois extremos. Graduação entre o bem e o mal, certamente. Na questão 629, está afirmado pelo instrutor da obra que todos os espíritos sabem distinguir o bem e o mal, porque tudo está gravado na sua consciência. Lógico que há uma escala que podemos, por desconhecimento, dizer que ela é tão imensa dentro da graduação em que cada um de nós nos colocamos. Então, nos dias de hoje, é evoluir, tem que ser essa a meta de todos nós. Isso. E dando sequência, não vou nem comentar nada, porque eu acho que está bem claro, né, gente? Vamos prestar bem atenção, gravem o programa e repitam para gravar bem essa instrução. Na questão 125, os espíritos que seguiram o caminho do mal poderão chegar ao mesmo grau de superioridade que os outros? Guilhermina. Deus não seria justo se não houvesse essa resposta, né? A resposta é clara. Sim, mas as eternidades serão mais longas para ele. Óbvio. Que ele pergunta, Kardec pergunta, aquele que seguiu o caminho do mal pode ter a possibilidade de chegar no mesmo grau de superioridade dos outros? Ele tem chance? Tem. Continua dependendo dele. A diferença, e aí vem as eternidades, aí vem uma explicação. Por esta palavra, as eternidades, deve-se entender a ideia que os espíritos inferiores fazem da perpetuidade dos seus sofrimentos, cujo termo não lhes é dado ver, ideia que se renova em todas as provas na quais sucumbem. Porque é muito comum
você imaginar que o sofrimento é eterno, é tão grande, é tão terrível, que não vai acabar nunca, que vai ser eterno. E isso, ao mesmo tempo, o inverso. A felicidade é efêmera. A alegria é efêmera. Esse tipo de percepção a humanidade muitas das vezes coloca, e isso atrapalha. Atrapalha muito, porque no momento em que você hipervaloriza o sofrimento, você está hipervalorizando o mal e o trabalho dos companheiros que estão se esforçando para que a gente continue no sofrimento. Você não está vendo um horizonte. E sempre há o horizonte. Se você pode estar num sofrimento absurdo, mas se você se permite, reflete, ora, sempre vai surgir uma luzinha no final do túnel. Olhe para o seu interior. Exato, olha para dentro, que não é a ideia de que o sofrimento é eterno e a felicidade é efêmera, é exatamente também uma influência que nós recebemos. E nós temos que entender que é exatamente o contrário, porque nós somos feitos para ser perfeitos. E o que existe é uma progressão no bem, exatamente, não uma progressão no mal. Exatamente. O mal são só desafios que nos são propostos justamente para nos testar e valorizar as nossas atitudes. Exatamente. E aí essa explicação de as eternidades são mais longas para aqueles que estão em sofrimento ou em inferioridade, porque eles só conseguem ver o sofrimento. Eles não conseguem valorizar a possibilidade da felicidade. Tem uma passagem que não existe aquele que ainda não passou por ela, que é o luto, né? Sim. Quando a gente perde, né, ou um ente querido, ou uma separação qualquer pela morte ou por separação, ou até mesmo aqueles mais apegados a bens materiais e os perdem, a pessoa passa por um luto psicológico. O luto simboliza uma perda. E você tem um tempo para experienciar isso e transformar isso num aprendizado e dar sequência na sua vida. Sim. Quando esse tempo termina e você continua fundado, né, preso no sentimento de perda de coisa, isso já vira uma ação patológica. E o tempo que você vai ficar inserido neste contexto vai depender da tua flexibilidade em enxergar de outra maneira. Entende? Primeiro, só se perde aquilo que se tem. E o que nós temos? O que nós podemos colocar como nossa posse real concreta? Também, Leir pode até destacar a questão do livro que fala sobre isso, no Livro dos Espíritos. Ele vai colocar a questão da posse real, o que você tem de real, entende? E o que você tem de real você não perde, ele é seu de verdade. Eu tenho uma pessoa amiga que passou por problemas de perda, etc. E às vezes ela manda pelas redes sociais: você acordou? Tomou consciência? Tem uma cama? Você tem uma coberta? Você tem um teto em cima de você? Você conseguiu raciocinar? Você está movendo os seus membros inferiores? Você consegue sentar? Você consegue respirar? Você consegue pensar? Então agradeça a Deus, porque você está ganhando mais um dia. E isso, se você parar para pensar, e no trabalho que eu e o João fazemos, em que a gente lida com pessoas que têm uma série de limitações, faz toda a diferença. Com certeza. Faz toda a diferença. Porque o fato de você conseguir, acordei, estou lúcida, opa, que dia é hoje? Tenho cama, tenho teto? Tenho. Porque existe uma característica no ser humano que é o do vitimismo. Isso. Ele gosta de chamar a atenção pelo vitimismo. Quando, na verdade, o vitimismo só faz mal a ele mesmo. E é uma questão de interpretação. E o vitimismo é mais uma ferramenta dos nossos companheiros que não gostariam de que a gente saísse desse estado. E a gente tem que dar ferramenta para os nossos amigos que querem nos ajudar a sair. Só depende da gente. Aí vem de novo no livre-arbítrio. Exatamente. Segue, Leir. Adoro ouvi-lo falar. Essa questão 124, ela me traz a minha própria realidade no momento em que eu me encontro hoje. Vivo hoje com o peso dos meus erros do passado, mas vivo feliz e equilibrado, porque o meu desejo é exatamente esse aqui: alcançar
o grau de superioridade que os outros passaram na minha frente. E a alegria que você vai ter, porque você vive o mesmo que eu, a nossa alegria é saber que essa perfeição é imposta por nosso Pai. O Filho está determinado a alcançar a condição, na figura que nós temos aqui na gramática, alcançar a figura do anjo sublime, que todos seremos. Se você que está ouvindo aí se considera um criminoso ou vive à margem da lei, então saiba que a sua destinação é vencer a si e alcançar a angelitude. Lembrando deste querido profeta do passado, o apóstolo João, o evangelista, numa pequenina frase na sua carta: os homens um dia serão anjos no céu. E se você se perguntar como é que você faz para acelerar o tempo perdido, o Senhor deixou escrito lá no Evangelho hoje, essa grandiosa obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, é o capítulo 4, leiam lá os itens finais, 24, 25 e 26. O instrutor respondeu ao professor Kardec que se você estiver disposto, entendendo que o seu destino é a perfeição, e se você decidir mudar agora e evitar todos os esforços, nessa encarnação, numa outra, você pode avançar 30, 50 para frente. Então, meus amigos, queridos ouvintes, vamos lutar por esse destino. É o que eu estou fazendo. E aconselho a todos, vamos juntar forças, renuncie a tudo. Você sabe que a sua destinação é o anjo sublime. É isso. E é fantástica essa resposta, sim, né? É uma resposta curta que eles dão. Sim, é possível. Né? Porque o Espiritismo, nesse quesito, ele traz uma novidade em termos das religiões ocidentais. Porque isso não se era discutido, essa possibilidade do mal, né? De quem está no mal chegar a um nível evoluído, superior, era condenado ao inferno. Exatamente. Então o Espiritismo traz essa boa nova. Eu acho fundamental, porque a gente possa olhar para esse irmão que a gente julga que ainda está. A gente julga, a gente não sabe. Claro. Não tem as certezas. Mas que você julga que está no mal, ele vai avançar, ele vai ser um espírito superior. E se bobear, pode passar até a sua frente. Sim. Com certeza. Então, a gente começa a olhar o outro de outra forma. Eu acho que esse presente, o Espiritismo traz a gente. De olhar o outro, sempre dando uma outra chance. Exatamente. Sempre tentando resgatar, sempre tentando ajudar. Porque todos vão chegar no mesmo destino, como falou Lili. Então, e nesse caso, a gente não pode desanimar. Sim. A gente tem que seguir sempre em frente, acreditando e buscando a nossa melhora cada vez mais, proporcionando ao nosso irmão a possibilidade deles melhorarem, embora a gente tenha que respeitar o seu próprio livre-arbítrio, né, de cada um, mas dá a possibilidade, dá a instrução, levar a palavra, levar a sua experiência, tudo que você tiver como aprendizado, tudo que você tiver que possa ajudá-lo a fazer melhores escolhas, você tem o comprometimento, o compromisso, né, para fazer desta forma. Agradecemos muito a Deus, nosso Pai, Jesus, aos espíritos superiores que abençoam esse trabalho desenvolvido aqui na Rádio Rio de Janeiro, que a gente possa ter levado uma conscientização melhor aos nossos ouvintes. E para nós que participamos do programa foi muito importante que possamos seguir sempre aprendendo, porque a cada aprendizado uma libertação. A gente sobe mais um degrau nessa escala evolutiva. Agradecemos a todos os participantes e aos nossos mentores espirituais. Graças a Deus. Graças a Deus. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra.
E com vocês, Antônio de Pádua Barbosa, para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Muito boa noite, meus caros amigos. Estamos aqui mais uma vez de volta ao programa Luz na Penumbra, no qual nós comentamos o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Hoje nós vamos dar início ao seu capítulo 19. A fé transporta montanhas. E aqui Kardec começa com um texto do Evangelho de Mateus, e a respeito do qual ele faz alguns comentários que eu julgo muito importantes, porque fé ainda é uma coisa, algo muito difícil de nós entendermos realmente do que se trata, porque há uma interpretação de que fé é uma confissão religiosa, vamos dizer, aquela religião que você aceita e adota para nortear a sua vida, torna-se sua fé. É uma acepção. Há outras acepções, como por exemplo a de que a fé é a confiança, que aliás é a acepção mais original, que vem de fides, no latim, quer dizer confiança. Então, é a confiança que você tem em alguma coisa, ou confiança em que alguma coisa vai ocorrer, algo que você espera vai se concretizar. Então, torna-se às vezes difícil para nós entendermos realmente de que se trata a fé. Mas de uma coisa nós podemos ter certeza. No Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos o que o homem deve fazer para ser feliz, ou seja, em que se baseia a felicidade de alguém. Ele falou: a pessoa feliz é aquela que tem a consciência tranquila, detém apenas a posse do necessário para viver e tem fé no futuro. Neste caso, a fé é a confiança de que o futuro vai ser melhor. Então, se nós quisermos buscar a nossa felicidade, temos que ter fé, confiança de que o nosso futuro vai ser melhor. Aquilo que a gente almeja vai ser alcançado. Agora, muitas vezes a gente tem fé, acha que tem fé, deseja que aquilo aconteça, mas não acontece. Porque há outros parâmetros envolvidos nesta equação da fé, né? É o que nós vamos estudar neste capítulo, para que nós possamos aprender a usar a nossa fé da maneira mais proveitosa possível. Não desperdiçarmos nossa fé. Então vamos entender aqui, com prosseguir aqui do estudo, o que o Evangelho do Cristo nos propõe para a nossa fé. Então começa com Kardec, como eu disse, o título aqui desses itens é Poder da Fé, e começa com Mateus capítulo 17, versículos 14 a 20. Então diz assim: quando ele, Jesus, veio ao encontro do povo, um homem se aproximou e, lançando-se de joelhos a seus pés, disse: Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu dizendo: ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram: por que nós não podemos expulsar esse demônio?
respondeu-lhe Jesus, por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias a esta montanha, transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. São palavras de Jesus, e nós temos que acreditar nelas, né? Se há algo aqui às vezes não muito bem compreendido, é por falha nossa, de não entender bem a mensagem de Jesus. Até porque, como eu disse, a fé, cada um entende fé de um jeito. Então aqui a maioria entende fé como algo instantâneo. Eu tenho fé, faça-se isso. Nós vamos ver que não é bem assim. Então Kardec nos dá a explicação. No sentido próprio, é certo que a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais que não consegue fazer quem duvida de si. Mas aqui é unicamente no sentido moral que se deve entender essas palavras. Então, a gente sabe que às vezes a pessoa não tem capacidade, força física para realizar determinada tarefa, mas como ela tem uma confiança grande em si, confia em si, como se diz na gíria, confia no seu taco, ela acaba conseguindo realizar, adquirindo forças acima de qualquer coisa que se pudesse imaginar. É aquela metáfora do Incrível Hulk. Vocês conhecem o Incrível Hulk, né? No momento de extrema necessidade, de que precisava de uma força descomunal, ele se transforma, o cidadão comum se transforma no Incrível Hulk. Isso é uma metáfora para mostrar que qualquer pessoa, quando está numa dificuldade muito grande, está quase que sem saída, não tem força para realizar aquilo, adquire uma força e não sabe de onde, de repente. Então é essa a ideia, que isso Kardec diz, não, tudo bem, isso é normal, mas aqui no caso estamos tratando da força moral, não estamos tratando de força física. Então diz ele aqui, as montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências, a má vontade, em suma, que encontramos entre os homens, ainda quando se trate das melhores coisas. Então, quando Kardec está interpretando que com Jesus, que diz aos discípulos que se eles tivessem fé, conseguiram transportar uma montanha de um lado para o outro, essa montanha é uma montanha simbólica, alegórica, e ela representa, no caso, as dificuldades, as resistências, as coisas contra, a má vontade, em suma, essas coisas que encontramos entre os homens, ainda quando se trate das melhores coisas. Eles mesmo contando algo parece bom, mas encontramos algumas resistências. Então essas resistências que são superadas pela fé. É um ponto de vista, Kardec, vamos respeitar. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas são as outras tantas montanhas que barram o caminho de quantos trabalham pelo progresso da humanidade. Exatamente. Há outros tipos de montanhas também para atrapalhar o progresso nosso e da humanidade como um todo, que estão ainda dentro de nós, como o interesse material, o egoísmo, o fanatismo, o orgulho. Essas coisas são montanhas que estão dentro de nós e que atrapalham a remoção dessas montanhas. Então, para removê-las, é preciso que tenhamos fé. A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem vencer os obstáculos, mas nas pequenas como nas grandes coisas. Então, essa fé, essa confiança em si, nos dá energia e recursos para vencer esses obstáculos. A fé vacilante, ou seja, quando a nossa fé já fica duvidosa, não é aquela confiança total, o que acontece? Ela traz a incerteza e a hesitação de que se aproveita os adversários que devemos combater. Olha, se eu estou vacilante, não creio mesmo em mim ainda, então vai ser difícil eu vencer até o meu próprio
defeitos, meus orgulhos que estão atrapalhando o meu desenvolvimento. Bem como as resistências, como falou aqui no começo, as resistências, as dificuldades, a má vontade. Porque eu estou vacilando, eu preciso de má vontade, mas eu vou lá pedir, mas será que eu vou conseguir? Não vai dar, não sei. Então, o outro lado se aproveita desse nosso vacilo para negar realmente. Está de má vontade, vai continuar de má vontade, porque você já foi lá meio titubeante. Agora, se você vai determinado e com fé, a pessoa sente com quem está lidando, e aí tem dificuldade de nos negar. Então essa fé é a fé realmente robusta. Agora a fé vacilante, se eu mesmo não confio em mim, quem é que vai confiar? Em outra acepção, ou seja, entende-se como fé a confiança que se tem na realização de alguma coisa. Aí aquele negócio para o futuro, né? Eu quero que se realize algo, eu tenho fé que aquilo vai se realizar. A certeza de atingir determinado fim. Então, eu acho que eu vou conseguir aquilo. Eu vou conseguir aquela coisa, eu vou alcançar aquele fim. Ela dá uma espécie de lucidez que permite se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de chegar lá, de sorte que aquele que a possui caminha, por assim dizer, com absoluta segurança. Em ambos os casos, ela pode permitir que se executem grandes coisas. Também é isso, quando eu estou realmente consciente, determinado a alcançar algo de que eu julgo ser bom para mim, ser de meu interesse, e diz aqui que essa certeza dá à pessoa uma clareza suficiente para entender o que está se passando, ver quais são os obstáculos, ter cabeça para poder enfrentar e ultrapassar os obstáculos. Então facilita o alcance. Então a fé dá essa força a gente. Se eu for titubeante, não sei se vou conseguir, vai ser difícil. A gente não consegue ver o que tem que ser feito para resolver os problemas. Agora você está confiando, eu vou conseguir, vou fazer todo o possível, tenho fé em Deus que vou alcançar. Você começa, essa sua fé vai deixando mais claro o caminho. Mostrando, puxa, mas ali tem uma dificuldade, vou tentar resolver. Não, mas ali, você começa a ver as coisas com mais clareza e consegue afastar os obstáculos, e aí acaba alcançando o objetivo. A fé sincera e verdadeira é sempre calma. Isso é muito importante. A fé dá resultado, nós temos que agir com calma. Precipitação não resolve. Faculta a paciência que sabe esperar. É outra coisa. A calma nos dá paciência de esperar, porque nem sempre aquilo que a gente quer alcançar, a gente tem fé que vai conseguir, vai acontecer no momento que a gente quer. A gente quer logo, mas não vamos com calma, não é bem assim, vamos aguardar, ter paciência. Então a fé robusta, sincera e verdadeira é calma, consequentemente é paciente, porque tendo seu ponto de apoio, quer dizer, essa fé está apoiada na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza que vai alcançar a meta visada. Então, eu tenho calma, paciência e tenho confiança na minha capacidade intelectual, minha inteligência, meu raciocínio, de enfrentar as coisas. Eu compreendo o que está se passando, tenho cabeça para isso. Então, eu vou conseguir resolver os impasses que atrapalham eu alcançar. Para isso, eu tenho que ter calma, paciência, para minha inteligência poder trabalhar sossegada. Se eu estou agitado, complicado, a mente não consigo nem raciocinar direito. Então, a fé tem que ter calma e ter paciência para poder a inteligência nossa funcionar. A fé vacilante sente a própria fraqueza, olha só. Quando é estimulada pelo interesse, torna-se furiosa e julga suprir com violência a força que lhe falta. É exatamente o que se passa conosco. Nós temos uma fé meio titubeante. Reconhecemos a nossa fraqueza. Então, isso não acho que vai dar, não sei se eu consigo. Quando é estimulada pelo interesse, então, mas mesmo assim eu estou interessado em conseguir, mas não tenho clareza, não estou agindo com calma, com paciência, minha inteligência não está conseguindo detectar os pontos que precisam ter trabalhados. E o que acontece?
torna-se a fé então furiosa e julga suprir com violência a força que falta. Então, o que acontece? Eu apelo para a ignorância, como se fala aí no popular. Eu não estou conseguindo, estou atacado, nervoso, o negócio não funciona, eu apelo para a ignorância, só piora. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, é uma prova de fraqueza e de dúvida de si mesmo. É isso aí, gente. Problemas são resolvidos com calma, paciência e fé. Agora, se apelar para a ignorância, nervosismo, dar chilique, dar ataque, não vai resolver nada. E depois vai se queixar, eu tinha muita fé, não consegui. Não tinha fé. Porque essa dubiedade é falta de confiança em si mesmo. Como é que a minha fé vai resolver, me ajudar, se eu não tenho, eu mesmo não tenho confiança? Estou apelando. Então, não é uma coisa difícil da gente compreender. Há um problema, tem que ser resolvido, eu tenho fé que eu vou resolver. Como é que eu vou fazer? Ficar com calma, ter paciência para esperar. Eu costumo dizer isso sempre. Eu tenho um problema, eu quero alcançar algo, mas eu não sei quando aquilo vai sair. Eu tinha interesse que fosse o mais rápido possível. Mas não depende só de mim, depende de uma série de circunstâncias, outras pessoas fazerem isso, aquilo. Então eu falo sempre isso. Eu entrego para Deus, porque o que podia ser feito por mim, eu fiz. Então eu vou ficar calmo aqui e aguardar. Eu vou aguardar. Porque não tem outra alternativa. Eu ficar nervoso, atacado, não vai resolver. O Buda falava que, nesses casos, eu perguntava, mas por que você tinha certeza que ia alcançar esse objetivo? Foi porque eu fiquei o tempo todo em jejum. Eu fiquei orando para que acontecesse. E fiquei calmo, pacientemente, aguardando. É isso que ele fez. Aí nós vamos chegar nesse ponto, mais refletindo aqui no estudo. Ele orou, ficou com calma, paciência e jejuou. O que ele quer dizer com jejum? Ele não fez nada para atrapalhar o alcance do objetivo. Ou seja, ele fez por onde? Ele adquiriu méritos. Ele jejuou, deixou de fazer coisas que atrapalham. Como é que eu posso pedir saúde para mim, que eu estou precisando de saúde, se eu fico rogando praga nos outros? Ora, meu Deus do céu, eu estou prejudicando a saúde mental das outras pessoas, ofendendo e rogando praga. Como é que eu posso pedir para mim ter saúde? Eu tenho que jejuar dessas coisas besteiras que eu faço. Como dizer aqui, o interesse material, o egoísmo, o fanatismo, o orgulho. Eu tenho que me abdicar disso, tenho que tirar isso do meu dicionário. Eu tenho que jejuar dessas coisas. E aí, pacientemente, continuar orando e aguardando a solução do alto, que vai vir. Vai vir. Não tenham dúvida. Não tenham dúvida que vai vir. Até porque a gente tem que pedir coisas que a gente sabe que é possível ser conseguida. Eu não vou pedir uma coisa impossível. Falar, eu sonho em fazer uma viagem para a Lua. Eu não vou pedir um troço desse, ficar sonhando com isso. É uma coisa impossível. Eu tenho que pedir coisas execuíveis. Eu gostaria muito de fazer um passeio a tal lugar aqui, perto aqui do nosso estado. Tinha vontade de um dia fazer um passeio. Vai alcançar uma coisa que é possível, está ao seu alcance. Então aquilo que poderia atrapalhar vai sair do mapa. Não se deve confundir a fé com a presunção. A verdadeira fé se alia à humildade. Aquele que a possui deposita mais confiança em Deus do que em si próprio, por saber que simplesmente instrumento da vontade divina, nada pode sem ele. É o que eu falei, como orar e entregar o processo a quem pode resolver. A presunção é mais orgulho do que fé. É por essa razão que os espíritos bons vêm em seu auxílio. Ou seja, quando eu confio em Deus, os espíritos bons estão me vendo lá jejuando, orando, aguardando, eles vêm em meu socorro para me ajudar. A presunção é mais orgulho do que fé, e o orgulho é sempre castigado cedo ou tarde pela decepção e pelas derrotas que lhe são infligidas. Gente, a fé é totalmente contrária ao orgulho, presunção. A fé é ligada à humildade acima de tudo. O poder da fé recebe uma aplicação direta e especial na ação magnética.
Por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido, agente universal, modifica as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. É por isso que a criatura dotada de grande poder fluídico normal pode esperar esses singulares fenômenos de cura e outros, tidos antigamente com prodígios, mas que não passam de efeito de uma lei natural, desde que, para tanto, alia a esse poder uma ardente fé. Tal o motivo pelo qual Jesus disse aos seus apóstolos: se não o curastes, foi porque não tinhais fé. Então a fé é tão grande que ultrapassa os nossos limites de capacidade, inclusive nos dando força, poder, sabedoria para fazer curas físicas nas pessoas, porque nós conseguimos, pela nossa vontade, pela nossa fé, pelo nosso sentimento, mexer com o fluido universal. E nesse fluido vão estar lá as soluções para todos os problemas físicos. É disso que Jesus estava falando. Por isso que ele conseguiu expulsar o demônio, conseguia curar um, curar o outro. Por causa disso, mexia nesse fluido. A fé de Jesus é incomensurável. E não tinha pecado para espiar. Então, bastava ele pensar, o fluido já agia e resolvia o problema. Nós não estamos nesse nível ainda, mas temos que começar a trabalhar. Não temos poder de curar ninguém, tá? Tudo bem, mas vamos tentar, pelo menos, ajudar a pessoa na cura, levando um remédio, levando ao médico, dando um conselho, uma ideia para ela se curar. Isso é do nosso alcance. Então vamos fazer. Então eu acho que Kardec aqui nos explicitou perfeitamente o que realmente é a fé no nosso modo espírita evangélico de interpretar. Como eu disse, há outras interpretações. A nossa acepção é essa. Então, vamos ficando hoje por aqui. Desejo a todos vocês muito boa noite e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.